Primeira mensagem, dia 26/10/1995. O valor do Santo Rosário. As flores do meu jardim começam a ter vida novamente. Elas estão se abrindo para receber o meu Santo Filho, com toda a sua beleza e perfume. São os filhos e filhas que me defendem de toda a manobra do Satanás. Ele quer destruir a igreja do meu Santo Filho e pouco tempo lhe resta. Agora ataca as imagens minhas e dos santos. Ele até pode fazer mais do que já está fazendo, mas não tudo. O rosário recitado pelos meus filhos é a segurança dos que ainda restam. Meu filho Jesus colocou entre ele e a igreja um tempo, e esse tempo está se esgotando. Foi quando, há 98 anos atrás, ele pediu para destruir a igreja de Pedro. Nesta época, o Santo Papa viu a conversa dos dois, daí Deus deu um prazo, apenas um século. Bento, meu filho querido, o mundo ainda não acordou, quero dizer, a humanidade, ficando assim essa guerra de violência dentro da igreja. As lágrimas que saíam da minha imagem eram sobre este assunto, que eu, Maria, queria mostrar aos meus filhos que o meu nome não seria mais tolerável pelos seguidores dos falsos profetas. Eles iam destruir tudo que tivessem chance dentro da igreja. Ah, meus filhos, a hora é esta. Começou o que não devia. É arrepiante o que está para acontecer. O Lúcifer pôs na cabeça desta gente que eu, Maria, mãe de Jesus, sou apenas um estorvo na face da terra. Meus sinais eu já dei, meus filhos, mas esses não aceitaram. Eles beberam o cálice com o veneno da morte, tirando-me da mente de cada um que abandonou a Igreja Católica, para atormentar os que seguem o meu Santo Filho Jesus e eu, sua mãe. Nós dois não paramos de derramar graças sobre vossas casas, deixando assim livres do castigo que virá tão breve. Olhem, meus filhinhos, carinhosamente, cada Ave Maria que vocês recitam, eu ouço uma por uma. Mas façam bem pausadas, não precisam rezar ligeiro, para que o diabo com isso fique mais tempo longe de vocês. Ele urra, ele xinga quando vocês dizem Ave Maria cheia de graça. A inveja dele é devastadora. Se fosse possível, ele destruiria todos os rosários do mundo, para não mais falarem do meu nome. Hoje, meu Santo Filho Jesus é quem cuida desse assunto, pondo um limite na fúria dele, para não ferir os que fazem as novenas. É o momento de maior raiva dele, quando todos os filhos de fé começam a recitar o Santo Rosário. Ele fica fora das igrejas, urrando e xingando o meu santo nome. Nas casas, quando alguém está rezando, ele, o Satanás, faz de tudo para que um filho ou uma filha venha a adormecer ou não dar muita atenção nas palavras, só para me ver desprezada na boca dos meus filhinhos. Filhinhos queridos, eu, vossa mãe, a rainha do céu e da terra, tenho por obrigação de ajudar vocês nas suas caminhadas, neste pouco tempo que resta. Mas não se esqueçam, façam tudo para agradar o meu Santo Filho Jesus, ele que é a fonte de toda a segurança de cada uma vida. Obrigada, meus filhinhos. Não deixem mais de orar. Façam sempre que puderem, em nome do meu Santo Filho e meu vossa mãe. Fique com a minha paz, de meu filho e minha, Maria, Rainha do céu e da terra. Essa mensagem fala do alimento da nossa alma, né? Santo Rosário. O valor do Santo Rosário. Lendo essa mensagem um pouco antes de vir para o programa,
para analisar e fazer o comentário dela, voltei ao tempo de criança. Eu, quando, muitos anos atrás, criança mesmo, realmente, muito novinho, muitas das vezes eu ficava na casa da minha avó, os pais da minha mãe, na época, nos anos 60, começo dos anos 70, por aí. E eu lembro que às 6 horas da tarde, o vô e a avó, junto com os filhos pequenos, que na época tinha, eu sou o neto mais velho, eu lembro que ele cobrava e a gente rezava o terço sempre junto. Eu não entendia, porque eu era muito novinho, devia ter uns 8, 7, 9 anos no máximo. Então eu mais incomodava do que rezava. Mas isso fica memorizado no subconsciente da gente. Então eu aprendi e já acompanhei o terço desde a época da casa da minha avó, do meu avô. Depois que o pai foi chamado em 72, primeira coisa que o pai falou para nós: daqui em diante nós vamos rezar o terço todos os dias. Todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, lá uma vez ou outra. Então, praticamente eu e meus irmãos, a gente se criou nessa doutrina de rezar o terço. Não rezar o rosário, mas o terço. Mas como aqui Nossa Senhora fala, e nessa mensagem, como em tantas outras, ela pede para que se reze o rosário. Então a gente passa a entender que o rosário dá mais força, em vez de só o terço, dá mais força para resgatar outras pessoas que precisam de oração. É como se precisasse de mais alimento para a nossa alma. Que o mundo que nós estamos vivendo hoje está realmente muito difícil. Está fácil de se perder, muito fácil. Então talvez por isso Nossa Senhora pede e mostra o valor do Santo Rosário. Não basta, às vezes, só o Santo Terço. Mas o profeta Pedro II, ele sempre falou para nós, para a família, que o terço dele, ele não gostava de rezar em família nos últimos anos dele. Ele preferia rezar sozinho. Porque ele gostava de meditar o rosário. Ele gostava de rezar aquele terço, não o rosário, o terço, bem meditado. Então ele se isolava ou na varanda do quarto dele, ou na laje em cima da capela. Ali ele fazia as orações dele, ali ele rezava o Santo Terço dele. Que também, com certeza, era bem atendido, por se tratar de um homem escolhido por Deus. E nessa mensagem, a Virgem Maria, ela lembra a gente que há muitos anos atrás, um santo padre, Santo Papa, Leão XIII, ele escutou uma conversa entre Deus e Satanás. E Satanás pediu para Deus para que deixasse a igreja na mão dele, que ele ia destruir a igreja. Talvez, não com essas palavras, mas pediu uma chance. Me dê uma chance que eu vou destruir a tua igreja. E Deus deu para ele, para o Satanás, isso o Papa ouviu eles conversando, deu 100 anos para ele, um século. Isso foi revelado aqui, nessa mensagem de 95. A Virgem Maria fala que há 98 anos atrás, e 95, há 98 anos atrás, foi a revelação desse Papa Leão XIII. Então, fazendo as contas, isso foi no ano de 1897, o Papa Leão XIII ouviu essa conversa entre Satanás e Deus. Então, 1997 já deu os 100 anos, o século que Deus permitiu ao diabo. E 97
Hoje, estamos em 2017, 20 anos, 22 anos após. 19? 2019. Então são 22 anos, né? Que nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Deus deu mais esse prazo para ver se realmente o ser humano consegue enxergar a verdade, consegue abrir os olhos. Deus, como sempre foi misericordioso, Ele não ia deixar só os 100 anos por Satanás. Ele ia dar mais um tempo para que nós, filhos de Deus, consigamos enxergar a verdade. Nesse tempo todo, nesse tempo de misericórdia que a gente está vivendo, é interessante, é válido nós recitar o Santo Rosário todos os dias. Aquele que não puder fazer todos os dias, uma vez ou outra é bom fazer. Na casa do Eugênio, eles rezam o Rosário 2 vezes ao dia, de madrugada e à tarde. Já houve até confusão na obra, alguns alegando que não precisa, outros alegando que o profeta só rezava o terço, então não precisa rezar o Santo Rosário. Isso vai da cabeça de cada um, isso vai da vontade de cada um, isso vai do sentimento de cada um. Uma freira enclausurada, por exemplo, se ela se dedicar a rezar o Rosário o dia todo, quem pode contestar? Num seminário, os padres estão se formando, se eles quiserem rezar o Rosário o dia todo, quem pode contestar? Então, a oração é livre, a oração é como se fosse o alimento da alma. Tem gente que consegue sobreviver ou passar o dia com um prato de comida. Tem outros que tem que ter três refeições, de manhã, meio-dia, tarde, à noite, e assim mesmo ela fica com fome. Tem pessoas que se sentem bem rezando o dia todo. E a reza é necessária para a nossa alma, para o nosso espírito. Imagina uma pessoa fazendo jejum uma semana. No final do jejum, ele vai estar fraco, ele vai estar desorientado, porque o corpo não recebeu o alimento suficiente. A nossa alma também, ela fica prejudicada quando a gente acha que um Pai Nosso e uma Ave Maria é o suficiente. Quando a gente acha que, por exemplo, uma confissão uma vez na vida é o suficiente. Quando a gente acha que tomar o Santo Sacramento uma vez na vida, uma vez por ano, 2 vezes por ano é o suficiente. A nossa alma, ela fica desorientada, ela fica fraca, ela perde a fé, ela perde a força. É a mesma coisa com o nosso corpo. Se não tiver devidamente alimentado, fortificado, nós enfraquecemos, nós adoecemos, o corpo falece. A alma não é diferente. Então aqui Nossa Senhora fala realmente do valor do Santo Rosário, automaticamente, das orações. Então, que vivamos nesse tempo de misericórdia de Deus, além do século que Ele deu ao Satanás, que soubemos viver da maneira mais correta, da maneira mais justa para com Deus, para que realmente possamos ter força e fé para chegar até o final da nossa vida.